amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, hoje eu tenho a honra e a satisfação de conversar com um velho conhecido e sempre prefeito, porque eu aprendi uma coisa com um dos meus primeiros chefes no jornalismo, que era o doutor Edson Danilo Dotto, fundador do Diário do Grande ABC, presidente, que me disse que quem foi rei nunca perde a majestade. E o Aron, eu o conheci ainda menino, ele foi o prefeito mais jovem do Brasil. Ele vai me corrigir com 19 anos, 18, 19 anos. Ele é de 56, foi em 76 que ele foi eleito. E eu cheguei no Diário do Grande ABC em 1981 e cobri os 2 últimos anos da gestão dele. Depois acompanhei toda a história de Rio Grande da Serra, com os irmãos prefeitos também, o Zé Teixeira, o Kiko, que é meu grande amigo até hoje. E hoje o Arão é pré-candidato a prefeito de Rio Grande da Serra. É isso mesmo, Arão? É isso mesmo, vamos para a luta. É legal. Mas aí, Praticamente, quando, pode falar. Justamente. praticamente quando nós fomos prefeito, a cidade não tinha nada. E Verdade. nós fizemos o alicerce da cidade. E hoje, com todas essas coisas que aconteceram até hoje, mortes, um montão de coisas que aconteceram triste na cidade e que está acontecendo até hoje, nós temos que fazer uma mudança na política. E eu não precisava ser prefeito, mas agora eu quero ser prefeito. Correto. Olha, eu acompanho a saga aí da sua família, da família Teixeira, esses anos todos, mais de 40 anos, né? E sempre ouvi uma coisa também muito interessante, que quem também dava e botava ordem na casa era a saudosa sua mãe, Dona Zulmira. Ela tira as rédeas do negócio. É verdade isso? Ela ensinou a vocês a cuidar da cidade como se cuida de uma casa, é isso? Quem começou mesmo a história foi o meu pai. Sim, o teu pai eu não cheguei a Que o meu conhecer. pai seria o candidato, meu pai faleceu 2 anos antes, e daí nós íamos entregar até o partido na época. É. Daí nós juntamos a família, nós estávamos para entregar o partido. Quando cheguei lá para entregar o partido, o pessoal falou: se você não entregasse, que eu que tinha a direção do partido, se você não entregasse o partido, nós íamos tomar. Eu falei: então você falou para a pessoa errada isso. E aí, hoje em diante eu sou candidato. Daí que eu saí candidato. Você, Como está você, acontecendo hoje, a mesma coisa. você E é tinha. uma coincidência tão grande É, que é, quando eu substituí uma mulher, que era prefeita daqui. E é. agora está acontecendo a mesma coisa. Pois é, a história se repete, né? A história está se repetindo. Mas você fala isso, que você não era para ser candidato a prefeito, mas hoje a situação da cidade exige que você tome essa postura. Você não precisa ser prefeito, você, graças a Deus, está com a tua vida tranquila, né? Você podia ficar em casa, sossegado, não precisa se preocupar com nada, mas acho que o amor aí por Rio Grande da Serra fala mais alto, né? Ele fala mais alto porque eu sei que daquele tempo o que que eu fiz. Sim, Todas as escolas, a maioria das escolas, fui eu que fiz. Eu sim. tenho visitado o pessoal hoje na cidade, o pessoal chega assim para mim e fala assim: olha, você já fez coisa por mim que eu não sabia, estou sabendo agora. Foi É, você que construiu essa cidade? Foi você que fez essa escola que eu estudei? Foi você que fez, que pôs a luz nessa cidade? Foi você que deu a segurança nessa cidade? Foi você que pôs guia e sarjeta nessa cidade porque não tinha condições de fazer as obras maiores? Foi você que pôs a linha de ônibus? E as coisas simples, o hino nacional, o hino da cidade que não tinha, é. entendeu? Nós construímos a cidade, o campo de futebol, que é o estádio hoje Teixeira, todas as escolas estaduais que nós éramos da oposição, e a oposição não dava moleza. Sim, O governador naquela época era o Maluf. sim. De lá para cá, todos os prefeitos pegaram moleza. Eles mandavam a verba, ajudavam, faziam tudo. E nós tínhamos a história, né? Mário Covas era meu amigo pessoal, Alckmin era meu amigo pessoal, Quest era meu amigo pessoal, Montoro era meu amigo pessoal. Então, esse Só, pessoal sempre. só isso, né? Só esses políticos aí, fraquinhos, né? Esses Eu vi uma políticos assim. propaganda da tua campanha de 76 outro dia, relembrando.
ao lado do Quércia, que na época era senador, né, da República, né? Era, Isso, isso. Essa propaganda eu recebi hoje bastante dessas, é, porque o pessoal antigo está me mandando. Está é, sendo um negócio muito legal. isso Eles é muito pegaram bom. até uma reportagem que eu tinha, que eu fui para Portugal, fazer campanha em Portugal, na Ilha da Madeira, da terra dos meus pais. Certo. E eles falaram hoje, eles pegaram umas propagandas antigas e falaram assim: Arão, você tirou Rio Grande da Serra daqui e pôs para o mundo. Enquanto os outros prefeitos que passaram aqui, certo, eles não conseguiram chegar nem no outro estado. Será que eles tinham vergonha da nossa cidade? Falei, não, é falta de maturidade deles. Você falou da Ilha da Madeira, que eu gosto muito também, e que tem, por incrível que pareça, eu vou chegar na história da tua abelhinha aí, né? A Madeira tem, para mim, o melhor vinho fortificado do mundo, melhor que o famoso vinho do Porto português, que todo mundo adora, e é o famoso, o vinho do Porto, mas na Madeira você tem um vinho fortificado extremamente doce, que combina muito bem com sobremesa, com a sobremesa portuguesa, e você volta para tentar adoçar a vida do morador de Rio Grande da Serra, primeiro com a tua abelhinha, despejando o mel aí, né? E junto com essa tradição da Ilha da Madeira. Rio Grande da Serra precisa ser adoçada de novo. Precisa. O meu símbolo naquela época já era abelha. É, Porque eu tenho o seguinte: a abelha não faz mal a ninguém. Ela certo. só constrói. Ela só constrói e ajuda. Mas não mexa com ela que pode tomar uma ferroada. É verdade, é verdade. Aliás, era isso que eu queria falar. Você falou desses teus amigos da época de 70, do Montoro, do Covas, do Quércia. O Quércia que foi meu patrão por 10 anos, né, porque eu fui editor executivo, editor-chefe do Diário Popular, quando o Diário Popular era de propriedade dele, né? E eu tive a oportunidade de dirigir aquela redação maravilhosa. Foi o melhor patrão que eu tive na história. Fantástico. O cara é genial. Nós conseguimos transformar o Diário Popular em rei das bancas. Mas vocês, nessa época de 76, eram oposição. A gente ainda vivia sob um regime militar, vocês eram do MDB, era mais difícil fazer campanha, não? Muito difícil. Nós tínhamos até o governo militar falava que quando eu fui candidato, eles só chegaram a falar para o Ulisses Guimarães que a juventude só queria uma nega chamada Teresa, um fusca e um violão. Certo. Como é o nome? Goberito e Couto Silva falou para ele. E ele falou assim: tem um engano, nós temos hoje um Arão Teixeira em Rio Grande da Serra, que é uma coisa diferente, que vocês vão ver. E aconteceu isso, eu acho que foi com a graça de Deus, né? Abriu nossos caminhos, nós conseguimos fazer coisas aqui sem dinheiro, que só Deus mesmo para pôr a mão para conseguir fazer o que nós fizemos nessa cidade. A iluminação toda dessa cidade. E a segurança que nós precisávamos. As escolas, campos de futebol, tudo que tem nessa cidade, hoje temos nós. A primeira rua asfaltada, que nós não tínhamos uma rua asfaltada, foi a Dom É, Pedro, até hoje. Mas tudo que nós fazíamos, nós pensávamos no futuro. Nós fazíamos coisas assim. A caixa da Dom Pedro era uma caixa de 1,5 metro. Os impostos da prefeitura, naquela época, era feito de datilografia. Nós é, cadastramos todas as casas e depois pusemos em computação, para ser mais fácil. O lixo, nós não pagávamos o lixo nós recolhíamos o lixo e dávamos fim no lixo. É é, naquela época, nós fazíamos tudo isso. Hoje eles não fazem isso e não conseguem fazer obras boas. legal, Então é isso que nós estamos vindo aqui para fazer. legal. E Uma você era um menino, administração, né? Você era um uma menino administração. naquela época, né? Quando você se elegeu, você tem 19 anos, é isso? 19 anos? Tinha 19 para 20. 19 para 20. E, Menino ainda. e, Agora, tinha a tua capacidade e tal, o pessoal que te cercava, mas você acha que hoje você está com 68, é isso? 68? 60, vou fazer 68. Vai fazer 68. Com a experiência que você viu nesses últimos anos, acompanhou, claro que você podia não estar disputando a eleição, mas acompanhar a política, acho que você nunca deixou de acompanhar a evolução da sociedade. Você acha que hoje você vem com uma bagagem ainda duplicada para fazer ainda mais do que você fez naquela época? Eu tenho certeza que vou fazer o dobro do que eu fiz naquela época.
É, Porque eu sinto o seguinte, hoje as prefeituras têm acordos, hoje os candidatos a prefeitos aqui em Rio Grande da Serra, todos eles já deram a secretaria para todo mundo. Eu não posso dar uma coisa que eu não tenho. é, Eu vou negociar, eu não vou negociar com esse pessoal. Eu vou pegar gente capacitada para cada secretaria, para depois nós conseguirmos ter a caneta na mão. Senão o meu grupo, o grupo de vereadores, fala assim: olha, eu quero uma secretaria, o outro quer uma secretaria, e põe gente incompetente e não anda. sim. Então aí fica aquela guerra de secretaria, ó, eu não vou fazer isso porque a secretaria é de tal, e não vou fazer isso porque a secretaria é de tal. A secretaria não é nossa, a secretaria é do munícipe. Nós estamos lá para fazer o conjunto, como uma abelha, certo? Para dar um mel. Tá certo. Sabe o que me estranhou? E Há pouco tempo não, já faz acho que uns 2 ou 3 anos eu tive em Rio Grande da Serra, o prefeito ainda era o Claudinho, né? E eu fui lá porque me convidaram para uma solenidade, era aniversário da cidade, e eu fui, fazia muito tempo que eu não ia para Rio Grande da Serra, eu fui aí, né? E eu me espantou o seguinte, o fato dele ter alguns secretários que eram oriundos de outras cidades, que tinham sido secretários em outras cidades da região. Nem vou discutir o mérito, se eles são competentes ou não. Mas Rio Grande da Serra não tem quadro para colocar no comando das suas pastas, hein? tenho certeza que tem bons quadros. E tão bons quadros que foram feitos aqui nas escolas que eu construí. Certo. Hoje tem muita gente formada que sabe fazer, mas eles não dão chance para eles. Então E eles trazem não de precisa fora importar secretário, não, né? Não, de jeito nenhum. É, A gente tem que pôr o pessoal aqui, mas é que eles têm um compromisso. Você entendeu? Aqui é curral eleitoral de deputados. Nós temos que é. tirar isso. Se nós não tirarmos isso, Rio Grande vai ficar sempre patinando. Então é essa coisa que nós temos que fazer. Não fazer jogo político antes de você ter alguma coisa na mão. E para você ter uma coisa, uma política diferente, que era a política que eu fazia, era caneta na mão. Você que não era secretário, era diretores. Vem cá, você não quer fazer por quê? Você tem que colaborar, porque você tem que fazer não é para mim. Está fazendo é para o povo. Está fazendo para a população que te paga. Correto. O pessoal esqueceu disso. Nós vamos relembrar Qual é o isso. grande desafio que se vai ter ao assumir a prefeitura caso vença as eleições? Primeiro, a saúde. E segundo, é cobrar a dívida que os outros prefeitos fizeram até hoje. Bom, Todos eles têm ação civil pública. E isso é um dinheiro que não é meu, não é da prefeitura, mas é do munícipe que eles levaram. é. E isso nós vamos fazer uma saúde, vamos fazer uma cidade diferente com esse próprio dinheiro, que hoje dá os 3 orçamentos, certo, do município anual. Então, por curiosidade, qual é o orçamento de Rio Grande da Serra hoje? Nós estamos estudando para ver se é real ou não. Então, eu não vou te dar esse dado, Tá. Porque ainda não entendeu? sabe Porque a realidade a disso. dúvida é o seguinte: tem o real e o não real. E eu estou Tá. querendo ver o real, mas hoje já tenho certeza que dá mais de três, porque esse daí já é ação civil pública, já estão com bens empenhados desses candidatos a prefeito que passaram aqui. Tá. Então nós temos que acordar a população. Com esse dinheiro dá para fazer a gente fazer uma cidade nova. E ainda hoje nós vamos ter recursos governamentais e vamos ter recursos estaduais. De todos os lugares nós vamos ter recursos. Naquele tempo nós não tínhamos. Eu ia para Brasília, eu tinha que ir de carro, porque não tinha dinheiro da passagem. É. A gente tinha uma condição e ia para lá e para brigar. Hoje tem tudo na mão e eles não sabem usar. Uhum. Eu tenho certeza que hoje a população de Rio Grande da Serra só precisa acordar e ver quem são os candidatos e a experiência que eles têm. Eu trabalhei no DAIE, trabalhei no governo, trabalhei em todos os lugares que você possa imaginar, em prefeituras. Então, hoje nós temos uma visão muito grande do que dá para fazer. Tá. E o que nós precisamos só? É não ficar amarrado com grupos políticos. Porque aqui a Prefeitura de Rio Grande da Serra, hoje que eu estou sentindo, já está vendido para grupos políticos e para construtoras e para os próprios vereadores que querem pôr os secretários lá dentro.
Nós não temos compromisso com ninguém, porque ainda não tenho isso. Como que eu vou negociar uma coisa que eu não tenho? Eu falo para o pessoal, ah, não, mas como? Mas todo mundo negocia. Eu falo, eu posso negociar o quê? Você quer comprar um terreno meu? Eu te tenho. Que é meu. Isso não é meu ainda. Não é nosso. Isso é do povo. O povo vai me dar autorização para eu administrar, como ele me deu da outra vez. E eu era tão sincero com o povo, mas tão sincero com o povo, que eu brigava com o meu próprio partido. Na prorrogação de mandatos, que teve na minha época, que o regime militar deu mais 2 anos, eu fiz um plebiscito e a população votou. O Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Quércia, todos eles, o Mário Covas, Fernando Henrique, eles falaram, pelo amor de Deus, Arão, não faz isso. Você perder aí, você é a juventude do nosso partido. Não faz isso, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu não tenho compromisso com o partido, não tenho compromisso com vocês. Eu tenho compromisso com a população que me elegeu. E ela me elegeu só para esse período. E Então, fizemos o você fez plebiscito. um plebiscito perguntando para o povo se você devia ficar mais os 2 anos que eles tinham prorrogado, é isso? É, se eles queriam que eu ficasse ou não. E eles quiseram, a maioria quis. A maioria esmagadora. Tanto é que depois disso, eu fui candidato a deputado estadual, tive uma boa votação na cidade e puxei o candidato que eu estava ajudando, que era o William Ramos. Fizemos o sucessor. E digo, hoje você está em qual partido? Partido Democrático Cristão. Partido Democrático Cristão. Ah, legal. É a E novidade também no município. pois é, e o partido está te dando apoio, está te dando estrutura para poder. Porque a campanha é uma coisa complicada, né? Precisa ter uma estrutura para ir para frente. Nós estamos conversando com eles e tem um pessoal do partido mesmo forte que está nos orientando e nos ajudando. Tá. E você vai ter outros partidos te apoiando aí? Já conversou com outros? Como é que tá? Já conversei com outros, mas como eles estão amarrados nesse sistema ainda, Tá, certo? E estão esperando ainda ver se vai fazer que eles prometeram. Eles vão, por enquanto, estão lá. Mas até junho, eles vão ter uma decisão, ou vem com a gente ou não. E o tá, meu partido me deixou bem aberto que, se quisermos, nós vamos ter o nosso candidato a vice próprio. tá. Mas eles estamos tão coerente que se não se aparecer um outro partido que tem um candidato próprio bom, que tem um candidato a vice bom, vai vir com a gente. Tá. E você vem com uma chapa de vereadores forte aí para alavancar essa campanha? Veio com uma chapa forte, tudo gente nova, certo? O que eles não puderem, nós vamos ensinar um pouco que nós sabemos, entendeu? E vamos fazer. Temos vereadores de tudo quanto é de todas as partes e de todos os conjuntos da cidade. Legal. Temos Como você... religião, temos esporte, todos nós temos um vereador, um candidato a vereador para isso. Foi tão grande, foi tão bom isso daqui, que hoje tem gente que nós está conosco que está sobrando, certo? Candidatos homens e candidatos mulheres, que é difícil ter isso. É verdade. E Complicado. tudo isso sem falar assim, ó, vereadora, vem aqui que eu vou te dar tanto. Nada disso, é tudo pelo bom bem da cidade. Nós conseguimos fazer esse trabalho de formiguinha há um ano atrás. Vamos conversando, e estamos fazendo. E a Beirinha está aí, para começar a andar. Legal. Agora, a gente viu, durante esses últimos anos aí, as cidades sempre buscando algumas alternativas de desenvolvimento. A gente sabe que Rio Grande da Serra, você está numa área que você tem 100% de área protegida aí, né? Então você tem algumas dificuldades para alguns empreendimentos, para atrair empresas. Hoje facilita um pouco o fato de a gente ter muita empresa de tecnologia que não polui, que é algo que você pode trazer. E eu lembro sempre a história, sempre quando eu conto a história do famoso corredor polonês, para quem não conhece o ABC, e dizendo que quando o Rio Grande da Serra se emancipou de Santo André conseguiu ficar com o trechinho de Paranapiacaba, onde estava na época era a Euclor, né? Hoje tem a Unipar, que é uma empresa muito grande, talvez a maior produtora, a segunda maior produtora de cloro da América, de PVC, essas coisas todas. E eu converso muito até com o pessoal da direção da Unipar e falo, vocês deviam, a arrecadação da Unipar devia ficar com o Rio Grande da Serra, não devia ficar com Santo André, não, porque aí você ficaria uma cidade extremamente mais poderosa do ponto de vista econômico.
Você acha que ainda tem espaço para uma luta para reconquistar isso ou para atrair outros investimentos para a Rio Grande da Serra? Olha, nós temos um investimento que nós podemos fazer hoje, investimento turismo. Turismo. Nós temos duas cidades. Paranapiacaba, se nós tivermos o prazer que nós vamos continuar lutando. Conosco, nós temos o Festival de Inverno. Sim. Nós temos a vizinha, que é o chocolate. E aqui nós vamos ter que criar alguma coisa boa para a gente ter isso. Então, o que nós temos que fazer hoje? Lutar por isso. Na minha época, eu fiz uma guerra tão grande para tentar pegar esse corredor polonês que você nem imagina. Nós chegamos com um processo, nós íamos de carro. E Santo André tinha um escritório de advocacia dentro lá em Brasília. É. E nós chegamos com o processo até o fim. Quando chegamos no fim, certo? Já estava tudo acertado, como hoje está sendo feita também muita coisa acertada. Nós chegamos no fim, o juiz falou, o desembargador falou o seguinte, que não, que o município de Santo André tinha continuidade territorial, que nós batimos que não tinha continuidade territorial. E eles falaram, eles têm continuidade territorial por baixo da água. Daí eu ri, meu advogado falou assim, não, o que nós vamos pôr aqui? O que nós vamos falar? Fala para eles que a África também pertence ao Brasil, não tem outra. Eu Depois de uma continuo. coisa dessa, não tem outra coisa para se falar. É E daí verdade. nós começamos fizemos um movimento aqui na cidade, com os alunos, com todo mundo das escolas, para escrever uma carta contando a história do corredor polonês, certo? E mandamos para Brasília. Foi 8.000 cartas na época. Caramba. E com isso nós conseguimos demos para quem fez a melhor redação uma bicicleta, que nós não tínhamos condições de fazer, demos uma bicicleta. E É. depois dessa bicicleta nós mandamos para lá, pusemos no correio e mandamos essas cartas para lá, para ver se sempre se sensibilizava. Depois de 6 meses, veio todas as cartas num saco do correio e deram para a Nossa. prefeitura outra vez. Então, nós brigamos, nós sempre fomos de briga. Tá. Tanto é que hoje, imagina naquela época. Nós não tínhamos dinheiro e queríamos cobrir uma quadra municipal de esporte. Nós fizemos uma rifa de um carro para cobrir essa quadra. O primeiro ganhador foi um rapaz que era da Polônia, um diretor da Polônia. Ganhou o carro. Daí nós conversamos com ele, tá, pô, dá para você fazer um preço que não deu para cobrir a quadra ainda, falta mais um pouco de dinheiro. Daí eles pegamos e ele fez um preço melhor, nós compramos o carro outra vez e fomos para a rifa outra vez. Na rifa, saiu para um rapaz de uma farmácia que se chama Abílio. Quando chegou a ganhar, ele ganhou a rifa, nós conseguimos cobrir a quadra municipal de esporte. Que legal. Quem é que fazia isso na época? Ninguém. É verdade. Nós não tínhamos Quando condições você de começou a asfaltar. falar, no nosso começo de papo, quando você falou que fez tudo na cidade, e quem acompanhou sabe disso, eu lembro a primeira vez que eu fui cobrir uma sessão de Câmara em Rio Grande da Serra, em 1981, e eu fui, aí cheguei, era às sextas-feiras à noite, né, a sessão. Isso. Aí eu chego com o carro do Diário do Grande ABC, o motorista, o fotógrafo, e não sabia onde era a Câmara. Eu ficava em cima de um prédio, De um numa... prédio, na Aí frente da estação. Aí vinha um cidadão a cavalo andando e eu parei ele para perguntar onde era a Câmara. Ele falou: fica ali, tal, não sei o que, você está indo para lá? Tô. Ele falou: eu também estou indo, me segue que você chega lá, né? Eu falei: você vai assistir a sessão? Ele falou: não, eu sou vereador. Era um vereador que tá... Eu falei, isso, em Os 1981, o vereadores pessoal ia a naquela época, cavalo. naquela época, os vereadores trabalhavam, entendeu? Eles eram esforçados. Eles me batiam na minha janela 4 horas da manhã, falavam, está acontecendo alguma coisa na minha vida. Eu ia lá. Nós fizemos a linha municipal, que não tinha linha municipal aqui em Rio Grande. 4 horas da manhã, o carro caía, e eu, para não chamar o maquinista que ele tinha que trabalhar o dia todo, eu ia pegar o trator e ia lá assim, desatolar o carro. Cheguei a fazer um parto num caminhão. Eu peguei um caminhão, estava 9 horas da noite, estava despachando ainda, que não tinha conseguido fazer nada, o caminhão, pus uma senhora dentro, o marido dela, e eu dirigindo o caminhão. Quando chegou na porta do hospital, estourou a bolsa da senhora. Daí eu saí com nem um doido,
dentro do hospital, saiu até matéria no Diário do Grande ABC na época. Tá. Saí com nem um doido. Quando chegou lá dentro do hospital, o médico veio, fez o parto e eu fiquei segurando a porta do caminhão. Ele me pega e me dá a criança na mão, segura. Eu não sabia, porque ele tinha que sair do caminhão, eu não sabia o que fazer. Porque eu falava, pelo amor de Deus, está escorregando, está escorregando. E dei para a enfermeira. Isso ficou marcado na minha mente e ficou marcado na mente de muita gente. Entendeu? Então, eram as coisas que nós fazíamos lá. Nós, na época, nós tínhamos que ser o padre, o juiz e tínhamos que ser até o delegado. Nós fazíamos tudo na época, porque Uhum. nós trabalhávamos mesmo. E essas pessoas que tinha hoje o delegado, nós íamos atrás deles, exigíamos as coisas. Tanto é que começou a ter um roubo na época, nós pegamos e fomos com duas caravanas de ônibus na Secretaria de Segurança Pública. Na época era o Erasmo Dias. Ele É, ficou doido com os dois ônibus. Ele falou assim: poxa, eu queria falar com o prefeito. Eu falei: o prefeito não precisa de segurança. E precisa é a população que nos paga. verdade. Daí Arão, ele ficou meio sem graça, ele ficou é, meio sem graça e foi lá e fez é, a reunião com o pessoal. No outro dia trocou o delegado, no outro dia fez tudo e a segurança começou a andar. beleza. Nós chegamos aqui, nós tínhamos na época 4 horários de trem. Chegava só 4 horários de trem. Nós fomos também com esse mesmo grupo de pessoas, que eram os líderes que eu tinha em cada bairro. E eles juntavam o pessoal enchia os ônibus. Nós fazíamos isso para futebol e fazíamos isso para a benfeitoria da cidade, porque nós éramos oposição. Nós chegamos na Estação da Luz, brigamos na Estação da Luz, eles queriam falar com o prefeito, eu falei: prefeito, não precisa de trem, quem precisa de trem é a população. E fazia eles falar e se comprometer com eles. Quando ele Beleza. se comprometia, nós conseguimos, depois de uma semana, 14 horários de trem. Daí a cidade começou a crescer. Daí começamos a fazer o loteamento Parque América, o Maria Joana, a Área Verde, e todos isso para desenvolver a cidade. Só que os que tiveram aqui não souberam fazer os projetos que nós tínhamos. Nós fazíamos projeto com ruas largas, já com projeção de esgoto, e o pessoal esqueceu disso, foi fazendo acordo com os donos de loteamento e prejudicou um pouco o nosso trabalho. E É. prejudicou um pouco, mas hoje nós vamos dar um jeito em tudo isso ainda. Ou seja, você contou a história do nascimento aí, você vai fazer a cidade renascer, é isso? Isso mesmo, nós vamos fazer a cidade renascer com as abelhas trabalhando em prol do povo. O que acontece hoje é o seguinte: nós, no nosso tempo, era o seguinte: o dinheiro entrava, ia para a prefeitura voltava em obras e dava para o povo. Hoje é o seguinte: é uma caixa d'água. Eles enchem de dinheiro e está cheio de ladrões do lado. Não sai nada. Não sai obra, não sai nada para a população. Correto. Nós vamos tirar essa caixa d'água e vamos fazer as abelhas trabalhar. É Beleza. simples. Coisa simples que ele não consegue fazer. Verdade. Legal. Ó, Arão, eu ficaria aqui mais umas 3 horas, porque a gente tem conversa para. Mas a gente vai falar mais vezes, viu? Infelizmente, o tempo de televisão é curto, já estão me avisando que já está quase em cima da hora aqui para encerrar. Eu queria deixar um espaço para suas considerações finais e já deixar o compromisso. Nós vamos cobrir essa campanha toda aí e vamos estar mostrando, não só você, claro, jornalisticamente a gente vai mostrar todos os candidatos que tiverem aí, mas mostrar as propostas, que é isso que a gente precisa de proposta real para as cidades elegerem em outubro aquilo que for melhor para elas poderem caminhar para a sua população. Tuas considerações finais aí. Eu agradeço primeiro você, agradeço a população e todos os meus amigos que estão vendo esse live, principalmente o pessoal de Rio Grande da Serra, certo? Para a gente juntos fazer uma mudança. Escolha bem o candidato. Eu não preciso ser candidato a prefeito. Eu quero. E Rio Grande da Serra precisa. Maravilha. O eterno prefeito mais jovem do Brasil, Aron Teixeira, falou com vocês. Aron, um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Alex. Tchau, Obrigado.